Hoje a conversa é com a Fazenda Bom Sucesso. Estamos em Guararapes, estado de São Paulo, no berço do melhoramento genético, onde começou. Estou aqui com o Dr. Michel Carro, diretor-presidente da Fazenda Bom Sucesso. Do meu lado direito, meu grande amigo Walter Domingues, da WDS. Nós vamos contar um pouquinho da história de tudo, onde começou o trabalho de melhoramento genético e como começou. Dr. Michel, gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho da história do Nelore Slam para nós. Muito bem, Guto. Muito obrigado pela pergunta. Estou muito feliz de receber vocês dois aqui, mas toda a equipe que está atrás das câmeras, organizando esse encontro, essa entrevista agora. Bom, meu nome é Michel Carro, casei com Patrícia Zancaner Carro, que é a filha de um senhor que era o dono, pioneiro aqui na Fazenda Bom Sucesso, Arnaldo Zancaner. Eu, Michel Carro, tenho um histórico aí de empresário, de multinacional, apaixonado pela agropecuária, pelo agrobusiness, pela pecuária da Fazenda Bom Sucesso, que o Dr. Arnaldo, nos primeiros anos que eu tive aqui no Brasil, me transmitiu. O Dr. Arnaldo faleceu muito cedo e muito cedo transmitiu, passou para os filhos dele e as filhas uma herança muito importante do ponto de vista de conteúdo tecnológico. Por quê? Ele começou em 1962, também ele como empresário, engenheiro, arquiteto, com um gado Nelore, Luzerá, e aqui na Fazenda Bom Sucesso, com o irmão. Mas quando ele começou a assumir aqui, porque queria mesmo pegar a fazenda, ele entendia que precisava ter critérios de competitividade econômicos, buscando resultados econômicos na escala do bovino, na escala da bovinicultura. Não era um homem de tradição de pistas e ele achou que o negócio dele se tornava muito mais para produção de carne a pasto. Aí começou um trabalho de seleção, fazer contas. Não tinha programas de melhoramento genético na época, só tinha conhecimento, estatísticas, ferramentas estatísticas, nem máquinas de calcular. Tinha umas montanhas de computadores de IBM com cartão perfurado, que ele terceirizava nas faculdades para rodar as informações que ele tirava de mensurações frequentes aqui no plantel, na fazenda, com a balança do curral. Ele pesava, media, anotava. Até hoje nós temos a tradição de anotar tudo nas nossas fichas zootécnicas, animal por animal, que é uma maneira de conhecer melhor o gado. De 62 para cá, passaram-se muitos anos. 65 anos. 65 anos. E apareceram grupos de pecuaristas interessados por esse trabalho, universidades interessadas por esse trabalho. O Dr. Arnaldo encontrou muita amizade nesse meio universitário e, de uma certa maneira, ajudou, colaborou à elaboração de programas no sentido informático, de gestão de melhoramento genético, que a gente chama de programa de melhoramento genético hoje. Tem vários programas de melhoramento genético no Brasil hoje. Aquele com o qual o Dr. Arnaldo tinha afinidade, pelas pessoas que ele conhecia, pela universidade, que era a USP, em São Paulo, com a qual ele trabalhou, se chama ANCP, a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. É a Associação Nacional dos Criadores e dos Pesquisadores. E que é um nome muito bonito, inclusive, porque associa realmente o pecuarista, o criador, ao conceito da universidade, da academia, buscar tecnologia científica. Hoje, a Bom Sucesso virou 3 heranças. O falecimento do meu sogro, da minha sogra, os filhos, eram 3, Roberto, Adriana e Patrícia, cada um ficou com sua parte. E o que eu acho muito bonito, talvez a maior herança do Dr. Arnaldo e Dona Beatriz,
é de ter deixado essa semente com os seus filhos, que até hoje continuam esse trabalho com a mesma dedicação, mesma paixão, mesmo foco, que é o melhoramento genético. Isso é muito, muito bonito e não tem nenhum tipo de pressão externa, pressão interna que faça com que a gente continue com isso. Eu acho que esse talvez seja a base do sucesso que cada um de nós encontramos hoje no mercado, que nós encontramos com os nossos produtos, o nosso trabalho diário nas fazendas que cada um tem hoje. Então, o Nelor Bom Sucesso, Nelorzan hoje, é aquilo que a minha mulher, Patrícia e eu, estamos proporcionando ano a ano. É um trabalho, Walter e Lud, vocês sabem disso, porque a gente está junto sempre, né? Nos momentos de apartações, de descartes, nos momentos de preparo de comercialização. O leilão hoje virou a peça central do ponto de vista comercial. Antigamente vendia tudo na fazenda. Hoje, se não vender no leilão, fica muito difícil. Primeiro porque o Brasil todo hoje quer comprar produtos de genética melhorada e não tem como se deslocar do Piauí, do Maranhão, para cada leilão que aparece aqui no estado de São Paulo, ou Minas, ou uma outra fazenda que teria uma oferta superior em genética. Então, o virtual, esse leilão transmitido pela televisão, pode ser recinto com televisão ou televisão sem recinto, acaba democratizando, de uma certa forma, essa comercialização do nosso produto, do nosso trabalho. Agora, tem que voltar um pouco atrás, né, e ver o que esse trabalho significa em termos de conteúdo, o que é melhoramento genético, é um selo ou é uma realidade, é alguma coisa que a gente pode medir os resultados, qual é a forma. Aí temos, como você fala, os touros de central, tem as matrizes, que são as doadoras, que podem proporcionar, através das FIV, uma multiplicação extremamente rápida de genética boa com os embriões. A evolução foi violenta nos últimos 10, 15 anos. Então, a gente está falando de 50, 15 anos. 15 anos. 15 anos estou eu aqui dentro. Então, agora, Michel, e falando desse trabalho todo, nós tivemos alguns touros, né, que eu, como estou aqui há 15 anos, e eles não saem da base genética, que é o caso do Diamond, Doble e o famoso polonês. Sim. Né? Daí, uma coisa muito importante que a gente estava comentando antes da nossa apresentação, é que antigamente, o doutor Arnaldo, 50 anos atrás, e nós também, não tínhamos uma oferta de touros com avaliação genética. Não quer dizer boa, não é a palavra, não é que era ruim, mas a gente não tinha informações. Não tinha onde buscar. Não tinha onde buscar e não tinha os dados de sumário que a gente tem hoje para poder confiar no produto do ponto de vista características genéticas, genética, não biotipo, racial, estou falando da genética. Então, o recurso era usar touro da gente, que ficavam dentro da fazenda. E aí que os Dairudo, o Diamond, o Doble, o polonês, o Portinari e outros apareceram no nosso trabalho de seleção, de multiplicação, e que não foram necessariamente conhecidos no mercado, né? Aos poucos entraram no mercado porque as próprias centrais de coleta de sêmen e de distribuição desse material genético se interessaram com o melhor melhorado, com genética superior. E hoje, realmente, o carro-chefe tem que ter um
um animal bem avaliado, que seja o macho, que seja a fêmea, né? Mas nós tivemos aí uns elementos, tipo o Berloc, quando apareceu, era a geração do Rambo. O Rambo criou uma heterose no sistema do Nelore, dos acasalamentos do Brasil. O Berloc é um dos produtos, Rambo, o avesso é um dos produtos do Rambo. Então temos umas ondas onde alguns genearcas importantes contribuíram de forma evidente no melhoramento genético. Então, acima de tudo, o nosso negócio aqui é cotidiano e diário. A gente está toda hora apartando, observando, medindo. O computador faz parte do nosso dia a dia, né? O curral faz parte do nosso dia a dia, variação visual. Os sistemas reprodutivos hoje são fundamentais para ter uma certa velocidade dinâmica nesse trabalho de reprodução, as IATF, os embriões, né? E de vez em quando aí surge, mas isso é o milagre da biologia, que não é matemática, surge aí um indivíduo extraordinário. Apareceu o armador, apareceu o Quarupo. O Quarupo hoje é um dos touros que mais filhos tem em centrais. É uma satisfação e ao mesmo tempo é natural. E já vai aparecer o outro no lugar dele. Eu vou te dar mais dados. Ele é o touro que mais colocou filho em central, e ele, como avô materno, ele também é o que está colocando mais neto em central. Só para você saber disso. E outra coisa, o Icatan, ele é da família do polonês, não é isso? Isso. E é o touro que mais teve visualização no YouTube até hoje. Foi o Icatan do Bom Sucesso. Ele é um desenho, né? Ele busca a perfeição. Bom, meu amigo Walter Domingues, gostaria que você se apresentasse e você vai contar para a gente como é que está a evolução do melhoramento genético dentro da Bom Sucesso, você que está fazendo parte da equipe agora. Vamos lá. Então, meu nome é Walter Domingues, da WDS Assessoria de Pecuária. A minha empresa 1.5 é prestadora de serviço da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, e a minha empresa tem a sua clientela. Um dos clientes é aqui a Fazenda Bom Sucesso, onde eu acompanho os trabalhos da NCP e os trabalhos especificamente de direcionamento de rebanho que compõe o nosso dia a dia e compõe os nossos anos. As avaliações genéticas, elas surgiram pela necessidade que as pessoas viram de ter mais uma forma de avaliar animais. A avaliação visual era muito importante na época, porque a gente estava lá atrás, estavam chegando ainda algumas importações, né, de animais, e nós tínhamos que separar esses grupamentos e tocar isso tudo adiante. Então o olho humano era uma ferramenta fundamental. E o olho humano até hoje é o que detecta problemas morfológicos. Nós temos uma pecuária extensiva, então a questão de morfologia funcional é muito importante. E o olho humano é a única ferramenta que pega. Só que ele não alcança tudo. E as avaliações genéticas vêm, todo esse trabalho que começou lá em 62 com o Dr. Arnaldo, todas essas medições foram realizadas e tudo aconteceu buscando eficiência, buscando animais mais produtivos. E isso veio assumindo uma importância muito grande, essa busca pela eficiência, pela própria pressão que a agricultura sofre, né, que a pecuária sofre, que o negócio sofre. Nós somos cobrados diuturnamente para um encurtamento de área e incremento de produção. E para isso, a única ferramenta assim, potente para colaborar com isso e acelerar esse processo são as avaliações genéticas. O Bom Sucesso nasce em 1960, medindo, pesando o gado, e ao longo do tempo, com as respostas dos grandes laboratórios de pesquisa, foram sendo incorporadas tecnologias, né, Michel?
E essas tecnologias vieram, o que era uma simples rebanho, se torna um programa de melhoramento genético. Um centro de pesquisa aqui. De uma raça toda, né? Hoje a raça Nelore presente aí em muitos países, né? Então ele se torna esse programa de melhoramento genético e, claro, as tecnologias como ultrassonografia de carcaça, ultrassonografia testicular, genômica. A DEP genômica, né, que foi a nossa última grande fronteira, né, e o que deu uma guinada grande nas avaliações. Tudo isso foi fundamental e tudo isso a Bom Sucesso continuou usando e aplicando no seu trabalho. Por que isso tudo? É o compromisso, é a responsabilidade de ter animais que impactam o rebanho nacional. E dar continuidade num trabalho que começou a medir e não pode parar de medir. Pode parar. Então, as medições são diuturnas, a aplicação dessas tecnologias, e nós temos que admitir uma coisa: ao longo de 60 anos, 65 anos de busca, nós conseguimos imprimir no rebanho da Bom Sucesso características fundamentais. Hoje você pega o nosso rebanho como um todo, nós não temos descarte por habilidade materna. O nosso descarte de fertilidade é mínimo. E a estabilidade nossa dentro do programa, ao longo dos anos, ela é uma curva crescente, sem oscilações. Então mostra que ela traçou um caminho virtuoso, sempre com ganho genético, né? Que é a razão, né, dessas ferramentas é ter ganho genético. E esse bendito ganho genético tem sido traduzido em ganhos no campo. Nós monitoramos progênitos de nossos touros, sejam de centrais, sejam de clientes que compram para rebanhos comerciais, e o resultado é muito interessante. O resultado é incremento de peso de desmame, é melhoria de fertilidade em fêmea, né? É a estabilidade que você leva para dentro desse rebanho. Isso é uma combinação de medir e medir. E fazer 60 anos, né, sexagenário. Isso faz toda a diferença nesse processo, porque você não muda realidades em curto espaço de tempo. Não existe fórmulas mágicas. O que existe, na verdade, são trabalhos, né, que, quando conduzidos com seriedade, com consistência, se torna esse núcleo de matrizes doadoras e de touros que a Fazenda Bom Sucesso tem, que realmente são animais formadores de rebanho. Sim, é isso aí. Eu acho que um dos critérios que a gente avalia cada vez mais quando se escolhe o touro numa central ou um touro, pode ser na fazenda, é obviamente o seu valor genético, a avaliação genética dele próprio, através da genômica e tudo que você comentou, e da família que ele tem, pela mãe e pelo pai. E uma característica da Bom Sucesso é de trazer para esses machos, que são os nossos garrotes propaganda, né, que estão vendendo o sêmen, multiplicando a genética Bom Sucesso no Brasil, uma das características deles é que sempre tem famílias da Bom Sucesso. Isso dá uma confiabilidade, uma acurácia, uma segurança de consistência para quem usa essa genética. E é um assunto que eu até comentei numa central recentemente. É claro que os números estão aí para dar notas, e o melhor é o melhor, mas é cada vez mais importante ver quais são as famílias que vem por trás. Sim. Isso aqui na Bom Sucesso você tem uma garantia. Ele não pode ser melhor só por um ano, né? Ele tem que ser melhor ao longo do tempo. Essa é a questão. É isso aí. Bom, então é isso aí, pessoal. Vocês conheceram um pouquinho da história da Bom Sucesso, e eu só gostaria de lembrar que a abertura do calendário da Fazenda Bom Sucesso é dia 24 de fevereiro. Você vai passar pelo portal da Fazenda Bom Sucesso, Central Leilões, Guta Assessoria. Nós vamos
dar o pontapé inicial do calendário Bom Sucesso com um leilão espetacular de bezerros e bezerras e aspirações. Contamos com vocês. Obrigado.